Por isso, a reposição hormonal ela tem que ser pensada para a saúde do casal. Idealizar um bem-estar performático para pós 50 anos é um delírio. É, de fato, mais difícil perdermos peso com as mudanças hormonais. Esses chips são bons se usados corretamente para a reposição hormonal ou eles não são bons em nenhuma situação? Olha, Menotox é um oferecimento de KY, a marca que está sempre junto com a gente, em casa e aqui, conversando com vocês sobre esse ciclo de mudanças e redescobertas de nós mesmas. KY, o prazer de se cuidar e se cuidar para ter prazer. Olá, estamos começando mais um Menotalks. Aqui a gente recebe mulheres 45+ para falar sobre as dores e delícias de viver essa fase. Eu sou Silvia Ruiz, seja muito bem-vinda. Eu sou Marilis Pereira Jorge e hoje a gente vai conversar com uma baita de uma especialista, Vânia Assali. Ela é presidente da Latin American Lifestyle Medicine Association. Ela é endocrinologista, nutróloga e especialista em medicina do estilo de vida. Bem-vinda, doutora Vânia Assali. A gente está muito feliz de te receber aqui hoje. Bom dia, doutora Vânia. É um prazer recebê-la. bom dia. Também estou muito feliz de estar com vocês. Eu acho que esse encontro é importante, é uma coisa que para nós todas e para quem nos escuta também é um momento especial de troca. Eu queria começar com uma primeira pergunta, que é o seguinte. Todo mundo fala que a menopausa é um processo natural, que a gente deveria tratá-lo como uma fase natural da vida. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Por que então tem tão poucas espécies de animal que passam pela menopausa além da gente? Acho que é só as baleias, algumas espécies de baleia, tem uma outra espécie de animal. Então, por que a gente passa pela menopausa? Por que os humanos? Por que nós, mulheres, temos que passar por isso? Na verdade, nós vivemos muito, né? E temos a questão que é a percepção das mudanças comportamentais. Então, a gente não tem, né, obrigatoriamente, os outros vão ter sensações, a baleia, qual sensação ela vai ter, mas a nossa sensação de mudança de atitude, de produtividade, de comportamento, uma vez que nós temos esse comportamento social, de interação, de produtividade, temos que estar no trabalho, nível cognitivo, como é que se avaliam as outras espécies? Eu acho que a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente vive muito. Hoje, uma mulher que entra na menopausa aos 45, ela pode ter mais 45 anos ou 50 numa fase hormonal deficitária e isso compromete a sua produtividade. Então, quando a gente fala de produtividade física, mental, na libido, na relação com o esposo, esse desbalanço entre a idade biológica e a idade cronológica. Então, o vigor que nós perdemos à medida que perdemos os hormônios, isso tudo impacta nas relações. Ou seja, as baleias devem estar tudo de bom, né? Não devem estar sofrendo que nem a gente não sabe como elas estão lá por baixo. Pelo menos talvez não estejam passando tanto calor, né? Não, exato. Talvez não seja isso. Agora, doutora, as pessoas, em geral, ainda costumam associar a menopausa com a última menstruação, e é isso. Mas fala-se muito pouco de que esse processo todo pode começar muito tempo antes, né? A gente não fala muito desses sintomas da pré-menopausa, da perimenopausa. É tudo o mesmo nome? Perimenopausa, pré-menopausa, climatério, é tudo a mesma coisa? Na verdade, é uma fase de transição, né? O nome climatério são os sintomas decorrentes das oscilações hormonais, mas não ainda do término por um ano, que é esse marco para ser chamado de menopausa. Nós temos um ano de ausência de menstruação em mulheres que têm útero. É claro que essa medição pode ser numérica, né, por questões laboratoriais. O nível do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, denuncia realmente para as mulheres que perderam o útero por questões mioma, cirurgias, câncer. Esse número, obrigatoriamente, ele pode estar acima de 60, mostrando a insuficiência ovariana. Você pode não ter o útero, mas os ovários produzem os hormônios e isso te garante um bem-estar
da questão neurohormonal, que é, olha, eu não tenho útero, não menstruo, mas a minha produtividade, meu vigor, libido, o bem-estar, né, do nível hormonal que se comunica com o cérebro está mantido. Agora, então, climatério é essa fase de transição, menopausa é dado como 1 ano de ausência de menstruação em mulheres que têm útero, e a perimenopausa, climatério, é tudo muito parecido, é o mesmo nome, né? São nomes que definem o processo. E quanto tempo antes da menopausa isso pode acontecer? Porque a gente tem visto mulheres muito jovens hoje em dia já apresentando alguns sintomas. Isso é fato ou é talvez uma confusão com outras questões da saúde que essas mulheres podem estar vivendo? Existe sim uma questão que é antecipar a menopausa por questões comportamentais, estilo de vida, qualidade de sono. Existem questões que falam da perda do ritmo dos hormônios relacionados a uma coisa que a gente fala de dessincronização circadiana, assim, como o meu corpo já não sente mais fases da lua, dia-noite, o excesso de exercício, o excesso de estresse, tudo isso pode antecipar a falência ovariana. Uhum. Então, falência ovariana, ela acontece para algumas pessoas de forma abrupta, tem doenças que acometem esse ovário, doenças autoimunes e tal. O ovário vai se despedir dessa mulher aos 35 anos, isso chama falência ovariana precoce, mas a queda fisiológica hormonal, que acontece em geral dos 40 anos para frente, na média aos 45, ela pode estar antecipada pelas questões do estilo de vida. E existe também sobrecarga de treino, redução de peso, emagrecimento excessivo, antecipa a menopausa. Então, hoje, a gente vê muita gente atribuindo a uma sintomatologia mista. Olha, eu não estou dormindo, tenho ondas de calor. Será que é realmente uma mudança de nível fisiológico dos seus ovários? Vamos pedir os hormônios, vamos checar o seu ovário, pedir ultrassom, ver o tamanho do ovário e como essa relação entre sintoma e dados objetivos daquela mulher compõe um resultado que justifica o início da reposição hormonal. Acho muito bom você falar isso, porque também tem uma coisa que a gente escuta muito das mulheres. Eu recebo eu troco muito com muitas mulheres, né, no meu Instagram, me mandam direct que falam: fui ao médico, tô com calor, estou com todos os sintomas, tô sem libido, tô sem dormir, etc. E o médico falou: não, mas seus exames hormonais estão normais. Eu posso estar com os meus exames vindo normais, né, no resultado, mas eu estar na perimenopausa de fato? Pode sim, Silvia, porque existe um nível satisfatório que você, no teu vigor fisiológico da juventude, se reconhecia como potente, como equilibrada, sinalizando um eixo de estabilidade, né, do nível de sensores de calor. Então, a nossa fisiologia, que é única, se estabelece com contratos entre essa questão hormonal e neuronal. A parte cerebral é o nosso grande, né, sinalizador de mudanças iniciais do climatério. Então, mudanças de sono, ondas de calor, depressão, ansiedade, o brain fog, que é essa alteração da memória. Então, nossa, o meu nível fisiológico me trazia um valor equacionado para eu me sentir bem e estável. Mesmo lembrando que as oscilações do ciclo da mulher trazem instabilidade também. Quer dizer, o exame pode não estar apurado, digamos assim. Claro, e eu posso ter um momento em que eu tive, por exemplo, um ovário que não produziu. Na perimenopausa, no climatério, isso acontece muito. Olha, aquele mês, e na hora que eu olho o ultrassom, eu falo: nossa, esse ovário aqui está mais miudinho. Ele já deve ter, né, se despedido. Não vou mais trabalhar nessa casa, né? Está se despedindo. A gente vê, né, uma sinalização de um ovário ou que foi acometido por alguma coisa. E essa mulher percebe a sua mudança e o nível hormonal no resultado laboratorial
ainda não denuncia a mudança real do fato que prescreve, né, que faz o médico decidir prescrever a reposição. Ou seja, essa decisão é uma decisão clínica, uma decisão dessa análise profunda do médico, que sim contempla exames, mas também contempla essa avaliação mais geral ali do médico, né? Ouvir os sintomas, ouvir a paciente, etc. O que a gente escuta muito é isso. Tem uma falta de sincronia, às vezes a gente percebe entre o que as pacientes estão sentindo, o que elas relatam para o médico, muitas vezes são desencorajadas, falam assim, você ainda não precisa de reposição hormonal, a reposição hormonal não é adequado para você nesse momento. Quando é o momento adequado, digamos assim, de uma mulher falar, tá bom, tô sentindo esses sintomas e eu preciso começar a tratar? É uma decisão daquela dupla e por isso você tem que interagir bem com esse seu médico, ele tem que te conhecer, o seu ginecologista ou endocrinologista, o seu médico de confiança, para que ele te entenda na sua linha do tempo, nessa questão, como é para você essa mudança e se vai valer a pena, com a isenção dos riscos da reposição hormonal, um suporte hormonal delicado. Então, quando você acompanha, né, uma história de vida, você conhece bastante aquela paciente e a potência que ela tem. Eu falo que as glândulas endócrinas, elas interagem de uma maneira muito... Ela orquestra uma fisiologia. E essa orquestração, à medida que um instrumento desafina, os outros também passam a desafinar. Então, o suporte hormonal, às vezes, olha, é a glândula tireoidiana, é a tireoide que está alterada, para mais ou para menos. Olha, aumentou a prolactina, está interferindo no eixo hormonal ovariano, ou a minha suprarrenal está esgotada, que é um dos fatos mais comuns que a gente vê hoje dentro do consultório. Agora, hoje a gente está falando muito sobre reposição hormonal, mas assim, há uns 25 anos causava muito medo. A primeira reação das mulheres quando chegavam a essa fase da vida era, não, eu não vou fazer. Eu queria que você explicasse de onde veio esse medo, porque, enfim, surgiram alguns estudos apontando para um aumento de casos de câncer e que depois viu-se que não era exatamente aquilo. Eu queria que você contasse, porque as pessoas ainda estão muito com essa lembrança desses estudos, enfim, dessas ameaças. O que aconteceu inicialmente, assim que os hormônios foram lançados para reposição hormonal, eles fizeram uma mudança de qualidade de vida na mulher, e essas mulheres que começaram a reposição hormonal em 1980, 85, tiveram pele, libido, saúde óssea, tudo ficou maravilhoso. Com o estudo WHI, que mostrou que aquelas enfermeiras no estudo científico que tinham usado esses hormônios sintéticos, né, que eram hormônios equinos, hormônios associados, não era progesterona, era um progestágeno, com um hormônio sintético também, e nessa composição houve o aumento da incidência de câncer e eventos tromboembólicos. Então, a embolia. Isso tudo teve uma revisão e um rebuliço na área médica, porque todas essas mulheres que estavam ótimas, a gente chama de viúvas do Premarin, que era a medicação usada naquela época. Né? São viúvas, porque assim, elas estavam tão bem e de repente tiveram que parar. Aí onda de calor, depressão, né? Todo o quadro como se elas estivessem entrando na menopausa numa grande escala. Então, isso trouxe uma decisão para muitos médicos não dar reposição nenhuma, não mais. E isso ficou até terem sido publicados outros artigos mostrando que uma reposição hormonal adequada, equilibrada, olhando para as contraindicações principais. Olha, essa paciente tem trombose, ela teve câncer de mama, ela tem hiperplasia de endométrio. Foi excluído o fator de risco, a reposição transdérmica, que é vista com hormônios biocompatíveis. A gente não chama obrigatoriamente de bioidêntico. Tá? Isso é uma questão, talvez, de uma popularização de um nome,
mas que existem na farmacêutica normal, nós conseguimos ter esses hormônios transdérmicos. Né? Eu uso hormônio transdérmico comprado na farmácia, né? Tem vários nomes, em gel, e faço um creme extra para mim de um hormônio que me dá suporte androgênico, porque não existe uma dose fisiológica para mim de hormônio comprado na farmácia. Nesse caso, você está falando da testosterona. Então, assim, olha, vai ser formulado se a sua dose for uma dose especial. Olha, para mim, se eu comprar o que tem lá que é para homem, eu vou ficar com pilificação, vai cair meu cabelo inteiro, eu vou modificar meu corpo. Então, eu mando formular uma dose mais baixa de testosterona para compor a minha reposição hormonal estrogênica comprada na farmácia. Tá, então vamos lá. O mais adequado é eu utilizar um estrogênio produzido pelos laboratórios farmacêuticos ou mandar fazer uma dose especial para você. Do estrogênio que eu posso comprar na farmácia Pode comum. Comprar. Aí, a testosterona, se for necessário para a mulher, ela tem que, às vezes, mandar formular, porque esse gel transdérmico não tem na dose na farmácia comum. E a progesterona? A progesterona, que é a progesterona natural, ela tem no mercado, né, na forma comprimidos, que são colocados intravaginal ou via oral, ou formulados os comprimidos ou o transdérmico. Você precisa, se tem útero, necessariamente repor a progesterona. Se você tem útero, né? É importante você checar o volume do endométrio, que a gente estabelece nível de segurança 8 milímetros para olhar esse útero respondendo a esse nível de estrógeno com risco. E a progesterona, ela protege da hiperplasia de endométrio. Então, é importante que mulheres com útero façam esse segmento, tenham, mesmo que com reposição transdérmica, em nível delicado, a composição com a progesterona natural, que não é a medroxiprogesterona, do trabalho WHI, de 2000, que trouxe todo esse escândalo. Olha, a progesterona, a combinação dos dois realmente aumentou a incidência de câncer? Sim, o trabalho foi mal feito, é um estudo epidemiológico, tinham mulheres de biotipos diferentes, obesas, fumantes, tinha todo tipo de gente. Foi um estudo de análise retrospectiva. Esses estudos, quando a gente olha na medicina hoje, o valor que ele traz para nós prescritores e quem trata aquele paciente de uma maneira individual, ele gera muito mais confusão do que ajuda na decisão da dupla, minha e da paciente. A reposição hormonal é uma decisão de dupla, né? É uma decisão a ser tomada pela dupla. E o nível de segurança é do médico e a percepção da paciente de que eu estou segura com essa prescrição. Como é que as pacientes estão chegando no seu consultório? Já um pouco mais bem informadas ou ainda com muito medo? Hoje, mais bem informadas. Eu acho que tem sido falado bastante sobre reposição. Tem algumas pessoas que têm câncer na família e tiveram tumores de mama, e a gente sempre pergunta qual a idade que apareceu o câncer na sua mãe. Os tumores hereditários, em geral, são mais precoces. E aí existem dados para você pesquisar em testes genéticos, né, os genes que dominam mais esses genes de hereditariedade para câncer de mama, BRCA1, BRCA2, outros genes estão envolvidos no metabolismo do estrógeno, e aí a gente decide juntas. O que faz decidir realmente é o nível de desconforto, né? Assim, o quanto aquela paciente precisa de ajuda, mesmo que eu vá ajudá-la por um período curto, observando um risco individual. E esse risco individual é isso. Olha, vamos olhar o menor, né, o menor nível que te ajude em sintomatologia. Começou a mama a ficar mais densa, teve desconforto, a gente reduz. Mas eu vou ter onda de calor. Infelizmente, vamos ter que usar uma medicação adicional, né, que é para a onda de calor, aí entram antidepressivos que te ajudam nessa área, na qualidade de sono.
porque tem um limite de hormônio, né? O limite de hormônio ele é individual, mas existe uma dose terapêutica que normalmente nós temos já pré-estabelecidos como médicos. E para quem não pode fazer reposição hormonal, como você falou, que tem alguns riscos de contraindicação, o que faz nesse caso? Olha, existem fitoterápicos que a gente pode usar, né? A alimentação, estilo de vida, o exercício. Temos alguns compostos que podem ajudar, por exemplo, simicifuga, ginesteína, tem fenogrego, tem muitas coisas que podem ajudar nessa sintomatologia. Quando é algo em relação ao sono, vamos trabalhar com melissa, passiflora, a lavanda na forma cápsula, magnésio, olhar para essa questão da fisiologia dessa mulher, entendendo o que falta naquela dieta, o que ela pode fazer em estilo de vida e como eu posso suplementar ou medicar. Algumas vezes a gente vai lançar mão de antidepressivo, que ajuda na qualidade de sono. Tem vários no mercado e é uma ferramenta válida para essas mulheres que não podem fazer a reposição. Ou seja, soluções tem, né? Tem. O que não dá é para não fazer nada. Exato. Eu acho que o que acontece com muitas mulheres é assim, sair do consultório de mão abanando, voltar para casa e falar, lida você com o seu problema e acabou. Não, né? e com hormônio, sem hormônio, tudo passa pela questão da qualidade de vida. Exato. Como você vai dormir, né, a higiene do sono, é a atividade física, é a alimentação, são as suas boas relações, é não ter um trabalho estressante, acho que, né, tudo vem nesse pacote. Agora, eu queria falar sobre uma coisa que é bastante polêmica, que é o uso dos chips. Os chips não são uma novidade, eles surgiram já, se eu não me engano, na década de 60, 70. Começaram a usar, de fato, para reposição hormonal. E de uns 10 anos para cá, mais ou menos, talvez um pouco mais, começaram a usar para emagrecer, para fins estéticos, né? Não só para emagrecer, mas para ganhar massa muscular. E acabou ficando com uma reputação bem feia no mercado. Esses chips são bons se usados corretamente para a reposição hormonal ou eles não são bons em nenhuma situação? Olha, os chips agregam em saúde em condições específicas, né, principalmente no equilíbrio da proliferação endometrial nas endometrioses, que é a indicação formal de uma reposição, por exemplo, de gestrinona, que é um progestágeno que age com uma ação antiestrogênica. Então, olha, eu vou usar uma medicação na forma pellet, na forma chip, que controla a sua proliferação, todo o seu mal-estar de endometriose, tudo que tem de dor na relação sexual, incômodo, sofrimento. Tem casos gravíssimos que essa endometriose invade o reto. Isso é uma boa indicação do chip. A reposição hormonal tradicional feita por chip, eu acho que não é uma necessidade, eu acho que é uma praticidade. É algo prático que, quando colocado a cada 6 meses, traz para essa mulher uma rotina. Muitas vezes, quando você viaja, olha, eu quero pôr o chip trabalhando um nível de estradiol fisiológico, um pouquinho de testosterona. Vou dizer que eu não faço, prefiro não, porque eu acho que o controle de dose pode dar muito errado, e aí eu ter que tirar o chip, remover ou usar medicamentos que vão ter que trabalhar esse equilíbrio do meu erro por interpretar aquela mulher mal. Porque se você tem um biotipo, uma forma corporal, se eu exagero em testosterona ou bloqueio o seu estrógeno, eu posso ir para uma evolução, por exemplo, de um ganho troncular e uma perda de cintura e perda de cabelo. Ah, nossa, eu imaginava que você fosse ganhar só músculo, que maravilha, que você fosse ter uma libido maravilhosa com seu marido. Nem sempre é assim, nem sempre. E a gente errar por 6 meses impacta, às vezes, numa mudança da estrutura corporal. Sim. Que permanece, porque a gente lá com nossos 50 anos
Não é tão fácil você perder peso grátis. Então, ganhei tronco, fiquei larga. Ah, o chip era maravilhoso, mas deu errado em mim. Isso acontece. Não é nem sempre é uma má intenção, uma má prescrição. É a fisiologia interna do corpo dessa mulher. Agora, existem exageros. Sim, porque não é uma fórmula mágica e não é uma fórmula igual para todo mundo. Não é. E existe, claro, o cálculo previsível dessa reposição no chip, existe a resposta daquela mulher ao chip colocado. Então, os receptores, quando a gente fala de hormônio, a gente pensa de que maneira o meu receptor celular escuta aquele hormônio no meu corpo. Tem chips que eu vejo na minha rotina que trazem aumento de doença cardiovascular. Abaixo tal do bom colesterol, que é o HDL, e piora toda a fisiologia cardíaca daquela mulher. Mas ela fica bonita, sem celulite, ela treina. Isso é uma escolha do profissional que aplica e da paciente, é um contrato. Eu não faço esse contrato porque eu trabalho com saúde. A minha passagem pela medicina, claro que tem o lugar da estética e da autoestima dessa mulher, lógico. Tem o bem-estar, qualidade de vida? Lógico. Mas a margem de risco e a resposta que eu assino para a prescrição, ela sempre passa por contraindicação e não causar danos. Eu usei o chip há muitos anos, mais de 20 anos, que era para parar de menstruar. Uhum. E ele teve um efeito colateral benéfico, no meu caso, porque eu tinha uma enxaqueca menstrual terrível que me deixava um dia praticamente sem poder trabalhar. E aquilo acabou. Porque, enfim, você fica com um nível hormonal platô, sempre né? num platô, não tinha mais aqueles altos e baixos, e eu fiquei usando esse chip durante 3 anos, mais ou menos, e eu tinha muito medo de quando eu tirasse, eu voltasse a ter, porque eram crises terríveis, eu vomitava, eu ficava incapacitada. E nunca mais voltou. Então, assim, eu entendo que lá atrás, do jeito que foi feito, que era para parar de menstruar, eu não tive nada de ganho muscular, não cresceu o bigode, mas aí nada. não deveria ser testosterona, né? Assim, sempre tem, mas provavelmente muito pouco. Do Elcimar, que do super Elcimar. respeitado. Era o do Elcimar Coutinho. Que é a eucometrina, que tem a indicação, por exemplo, para alterações de humor, para transtorno dismórfico, que é aquela TPM maldita, as dores de cabeça, as alterações psiquiátricas, né? Teoricamente, a bipolaridade num diagnóstico psiquiátrico específico, é bem-vindo. Porque os hormônios falam com o cérebro. Então, essa estabilidade realmente é um quadro que a gente busca na época da fertilidade da mulher, quando ela é muito disfuncional. É um chip bem-vindo nesse caso. A gente não está falando da reposição hormonal na menopausa. Não. Mas hoje, por exemplo, eu resolvi fazer da forma tradicional e acho que estou bem. Eu também, né, doutora Vânia? E eu acho uma coisa importante a gente falar, porque acho que muitas mulheres ainda continuam com medo e muitas mulheres ainda, por outro lado, tem as que evitam 100% a reposição e, por outro lado, tem as que vão ao médico e colocam um chip cheio de testosterona para ganhar energia e libido e tal, e estão se prejudicando, tá prejudicando a própria saúde, não está repondo o hormônio necessário, que é o estrogênio, que é o que vai fazer bem para o cérebro, né, etc. E isso que eu acho que é um pouco assustador a gente vê na medicina, né? Bloquear estrogênio para ter redução de infiltração gordurosa, da lipodistrofia ginoide, do lipedema, dessa questão estética da celulite, ter performance no esporte, não respeitando a camada da artéria, que é o endotélio e a parte da circulação cerebral, é um código errado numa prescrição médica. Um médico ele tem que olhar não só bem-estar e estética, a gente tem que olhar risco. Vamos falar de uma coisa que é o que muitas vezes leva a isso. O desespero das mulheres com o ganho de peso nessa fase. A gente só fala disso, né? A gente escuta todas as mulheres, eu tô engordando. É engraçado que eu vejo que, às vezes, as mulheres sofrem mais por esse sintoma, ou por essa questão que acontece nessa fase, do que, às vezes, por a falta de sono e tal. Você fala, você quer ser medicada para
acabar com seus calores, com, enfim, seu brain fog, você quer emagrecer? Eu quero emagrecer. Então, me fala um pouco por que a gente engorda nessa fase. Uma rápida pausa aqui para agradecer nosso patrocinador KY por tornar essa conversa possível. Menopausa é um ciclo de mudanças no corpo e mente, o que leva a uma redescoberta de nós mesmas. E também traz desafios, e o ressecamento vaginal é um deles, mas KY está aqui para apoiar a gente nesse momento, cuidando da nossa saúde íntima, para a gente poder aproveitar intensamente cada instante dessa nova fase. A gente aqui adora e indica uma dupla incrível, o hidratante intravaginal KY Clinical, que deixa a região super hidratada por até 72 horas, sem hormônios e parabenos, e o Liquid, o novo lube queridinho das mulheres com uma textura mais fluida, pH vaginal e também livre de parabenos. KY, o prazer de se cuidar e se cuidar para ter prazer. O preparo, que é aquilo que você estava colocando, da pré-menopausa, perimenopausa, eu luto muito para que essa mulher não entre na menopausa acima do peso, tá? Porque é de fato mais difícil perdermos peso com as mudanças hormonais. Então, dependendo de como aquela mulher na sua dinâmica, olha, eu sempre fui magrinha, tive pouca gordura na coxa, essa mulher na menopausa, ela ganha barriga, ela vai mesmo afinar, aquela que foi mais magrinha, né? Ela em geral vai estar explicitamente, olha, tenho pouco receptor estrogênico, a perna afina, bumbumzinho fica mais seco e vem uma barriga, e algumas realmente ficam muito barrigudas. E essas mulheres têm um benefício gigante da reposição hormonal estrogênica e não tanto da reposição de testosterona. As mulheres que são mais curvilíneas, que são mais violão, elas podem ter realmente um benefício desse equilíbrio hormonal com um pouco do gerenciamento de testosterona. E é aquilo que a gente fala. A mudança fisiológica hormonal por si é uma orquestra sistêmica que conversa com o cérebro. Então, alterações de comportamento, apetite, desejo de doce. Eu nunca precisei de doce. Baixou o estrógeno, baixou o nível de serotonina, você vai buscar doce. Então, essas questões comportamentais devem ser trabalhadas. Porque aí você começa a comer além da conta. E não dorme bem, e engorda porque não está dormindo, aí não acorda para fazer exercício. Não o combinado, é o conjunto da obra, né? Conjunto. Tudo conspira a então, favor. Faltou hormônio, se você tem um desânimo progressivo, dorme mal, pelo cansaço, vai buscar recompensa, prazer e energia do alimento. É claro que esse ganho de peso na fisiologia de mudanças hormonais vai dar ou gordura interna, né, gordura intravisceral, que é essa questão metabólica, com aumento de insulina, resistência à insulina, fígado gordo, aí já entra numa linha não vai dar de doença. Sim. Que é a mais perigosa. E aí sim, a reposição é bem-vinda. Não vamos fazer reposição porque tenho medo de câncer. E a obesidade e o câncer? Como que é isso? O fator obesidade, hoje em levantamento científico, ele é muito mais gerador de câncer do que a própria reposição transdérmica em nível fisiológico. Tá? Então, estou muito acima do peso, a predisposição a tumores, não só de mama, mas do endométrio, alterações como doenças hepáticas, doenças cardiovasculares, aquilo entra num conjunto de qualidade de vida ruim e, ao mesmo tempo, acoplando doenças na sua mala de viagem para o envelhecimento. Tá certo, eu acho que isso passa muito para ficar muito claro para a gente, né? Não é só a falta de hormônio que faz você inchar, que as pessoas acham que é o hormônio. A falta do hormônio causa uma mudança de comportamento que acaba fazendo a gente comer ou a mais, ou descontar na comida o nosso desânimo, falta de sono. Às vezes, a falta de libido que a gente também está sentindo. Por que a gente fica com falta de libido, Vânia? Essa também é uma outra questão que acaba com as mulheres, né? Você tá lá num relacionamento, olha pro marido e fala: se ele chegar perto de mim, eu vou dar uma facada. Meu Deus. Esse é o sentimento de muitas mulheres. Novamente, essa comunicação entre o nível de energia vital da procriação,
que é parte da natureza humana, que busca um encontro para fertilizar, né, um próximo indivíduo, gerar uma próxima vida, e isso é parte da natureza, esse ciclo da mulher que nitidamente traz o interesse no período ovulatório. Essa comunicação vai se perdendo como se a gente desligasse o fio de interesse, né, e essa linguagem de busca de troca com sexualidade. A troca fica uma troca mais de amor, de afeto, de amigos, mas isso nem sempre está sincronizado com o nível hormonal masculino. Por isso, a reposição hormonal ela tem que ser pensada para a saúde do casal, a saúde sexual do casal. Então, se vai ter creme intravaginal, se vamos usar uma reposição de uma dehidroepiandrosterona intravaginal para melhorar tônus de vagina, se vai ter uma reposição de testosterona. Por quê? Porque aquele nível fisiológico é como se ele mantivesse um fio condutor de interesse. Claro que você não vai ter o mesmo interesse do seu período fértil, mas um mínimo de resposta ao convite da sexualidade daquele casal precisa ser preservado. E aí a gente também tem a questão que não é só hormonal, né, Vânia? Como é que a gente busca esse momento de prazer ali sem ser ligando uma chavinha, sem ser com hormônio? Exato. Eu acho que tem excelentes profissionais, eu tive grandes professoras que colocam isso de uma maneira clara, né? O casamento em si é um tema muito mais complexo, né, para a mulher, a dinâmica do casal, os afazeres, aquilo que a gente chama de emotional labor, que é o trabalho emocional com os nossos pais, com os nossos filhos, com a dinâmica de trabalho, com o compromisso que você tem, o encaixe imediato para um prazer sexual é quase uma mágica, né? Assim, cheguei em casa 10h30 da noite, respondendo o WhatsApp de paciente, de repente me torno receptiva. Não é assim, né? Mas sabe que eu estava conversando com uma amiga e a gente concordou que é uma coisa que ajuda muito na questão da libido, tanto para ela quanto para mim. Se eu tô com uma rotina saudável, fazendo atividade física, tô sentindo o meu corpo não só bonito, mas meu corpo firme, meu corpo vivo principalmente, sim, né? Tô ali com uma alimentação boa, tô dormindo, mesmo assim, não existe mais não trabalhar muito, a gente trabalha muito, a gente tem essa carga de, ontem mesmo você falando, né, no meu terceiro shift agora, né, meu terceiro turno, a gente tem isso, mas quando todas essas coisas estão funcionando bem, parece que o tesão vem. Ele vem, porque, né, você tá bem com você mesmo, tal, e aí porque senão não adianta querer achar que não vai comer bem, não vai fazer atividade física, não vai dormir, vai estar estressada e ainda vai deitar na cama e vai estar disposta a transar com o marido. Se gostar, ter autoestima é essencial para a sexualidade da mulher. É muito difícil a gente encontrar uma mulher que tem mudanças da menopausa num grau que descaracteriza quem ela era. É claro que envelhecer é um processo fisiológico, nós vamos ter rugas, vai cair, a pele vai enrugar, mas um pouco daquela dignidade que lembra aquilo que ela foi, né, a potência, esse corpo pulsátil, capaz de seduzir um homem, ou uma mulher, são questões que precisam estar presentes e, por isso, essa forma corporal representada por um corpo feminino na reposição hormonal honesta e delicada é um ponto de ajuste para a sexualidade, para a própria sexualidade, mesmo que ela não tenha trocas, que ela viva a própria sexualidade. Sim, sozinha, né? Uma coisa que eu acho que, pra mim, você me ensinou isso, Vânia, inclusive, é que a gente tem que acordar o cérebro pra sexualidade quando ele começa a estar meio dormente. Então, masturbação, vibrador, marcar a hora mesmo. Às vezes você tá lá no sofá assistindo televisão, discutindo qualquer outra coisa, falando o que tem que fazer com as crianças amanhã.
os compromissos da vida, mas uma hora você fala, vamos ali, vamos até ali, por favor? Aí, quando você liga essa chave, parece que o corpo acorda. O que não adianta fazer é ficar esperando ele acordar por conta própria. Às vezes você tem que dar oi, vamos ali? Ele vai se despedindo e vai desligando essa via de prazer e recompensa com a troca com o parceiro. Então, ok, não tenho parceiro, vou ter lá o meu vibrador, a minha masturbação, uma coisa que me traga uma manifestação de libido, um filme que eu assista, uma memória. Essas coisas são importantes para você rever esse caminho, essa via neurohormonal da libido. E a gente tá falando, isso parece que é bobagem, mas assim, eu recebo um monte de mensagens de mulheres que falam, eu não tenho vibrador, porque se eu tiver, meu marido vai ter ciúme. Mas isso é super Mas comum. ainda existe isso. Os homens ainda não conseguiram entender que aquilo ali é um aliado. Exatamente. Só um aliado. Doutora, queria só voltar um pouquinho na coisa no tema emagrecer, ganho de peso e tal, porque, enfim, a gente tem agora as tais canetas emagrecedoras que viraram uma febre, inclusive entre pessoas que não precisam dessas cadeiras. É uma opção para a mulher que está na menopausa? É uma opção, sim. Ou no climatério? São medicamentos de muita eficácia, com efeitos adversos, alguns mais que os outros. Então, a alteração do trânsito intestinal para alguns, que é a semaglutida. Mas, assim, o benefício metabólico é muito grande. Então, se é uma mulher que tem resistência à insulina, redução de HDL, que é o bom colesterol, tá com gordura no fígado, que é essa que ficou barrigudinha, perdeu a cintura, tá com a autoestima comprometida, é um grande aliado. Vá ao médico, veja nível de risco, tá beirando a um diabetes. É uma indicação? Sim, é uma indicação já aprovada, pelo FDA, aqui pela nossa Anvisa. O que está acontecendo é uma febre do uso inadequado das canetas para um fim estético, sem controle. Agora veio uma portaria que não mais permite a venda, mas a gente sabe que assim, essas coisas têm vindo de fora, de uma maneira inadequada, sem uma prescrição oficial. Se você tem um poder aquisitivo, você viaja e traz 5 canetas, traz para sua amiga, para sua mãe. Isso é uma coisa de risco muito grande, porque as drogas são boas, o mau uso vai trazer risco para aquela paciente e também uma má fama para o remédio que foi estudado para determinada questão. Eles são ótimos para a fisiologia cerebral, está sendo estudado para demência. Por quê? Porque trabalham na via inflamatória. Então, um corpo obeso é um corpo mais inflamado. A obesidade traz aquela inflamação crônica que a gente fala, que traz as doenças cardiovasculares e cerebrais. Então, é uma boa medicação, são ótimos quando usados de maneira correta. Pessoas com índice de massa corpórea baixa não devem usar. Que, infelizmente, é o que a gente tem visto muito, né? Sim. Porque a gente tem visto mulheres maduras, principalmente no red carpet, a gente tem visto as famosas numa magreza de novo. Doentia. Mas é a volta, né? Todos os desfiles dessas temporadas gringas aí acontecendo lá fora, aquela coisa da diversidade que você viu nos últimos anos, aparentemente desapareceu, acabou, a gente voltou a ver aquelas modelos muito, muito, muito magras. Muito magras. Muito magras, uma magreza doentia, com intenções, eu vou fazer jejum intermitente, agora eu vou fazer o exercício de 40 minutos, mas você não tem nem músculo, você está com débito muscular de 8 quilos aqui na bioimpedância. Como que você está indo para um treino aeróbio sem comer, tomando uma caneta semanal numa dose muito superior à que eu dou para um grande obeso? Nossa. O que você gostaria que toda mulher soubesse antes de chegar no consultório? O que ela pode chegar lá já preparada? Ela tem que reconhecer o que é o seu ponto de bem-estar. Ela precisa entender o que é a mudança, que ela vai transitar dali para frente, e o que ela busca como bem-estar, se é algo viável. Assim, idealizar um bem-estar performático
para pós 50 anos, é um delírio. Muito bom. Bom, a gente está chegando agora numa parte final do nosso podcast, que a gente chama No Calor do Momento, em que a gente faz perguntas rápidas para você responder de maneira rápida, um bate-bola, digamos assim. Então, a primeira coisa é um mito sobre a menopausa que você acha que tem que cair já. Nós vamos perder toda a nossa identidade feminina. Uau! É um medo mesmo. É um mito. É um mito. É verdade. Ainda bem que é um mito, porque é um medo que eu tenho. Eu me olho no espelho e às vezes fico pensando, meu Deus, quem sou eu agora? Um suplemento que vale a pena considerar. Vitamina D, magnésio, obrigatoriamente os 2, e outros muito importantes que a gente pode depois mandar até por uma coisa mais jornalística da Silvia. Perfeito. Um erro comum no cuidado com a saúde feminina nessa fase? Exagerar na reposição hormonal. Um conselho que toda mulher deveria ouvir aos 45 anos. Não engorde antes da menopausa. Perfeito. Mantenha o seu peso dentro do possível, busque ajuda. Por fim, envelhecer para você é? Transformação. Aprender a lidar com a transformação. Com a nossa mudança, com a nossa história. Você tá emocionada? Eu tô vendo, e eu tô ficando também, porque eu acho que Vânia. eu acho que é isso que a gente precisa aprender a lidar, com essa transformação. Porque é muito de qualidade o momento de transformação. E se você rejeita, você perde muita coisa boa. Obrigada, Vânia. É tão bom ouvir uma médica Obrigada. que é pessoa, que é gente, que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com o que a gente está sentindo. Muito, muito obrigada e muito obrigada por cuidar de mim. Que bom, que bom. Eu adoro cuidar de você. Obrigada, Vânia.